E depois de 120 dias com as portas fechadas, as academias de ginástica vão voltar a funcionar, sim, dia 20, em vários estabelecimentos. Tudo já está pronto para receber os alunos. Só que, como a gente já vem mostrando há muito tempo, vai abrir aos poucos e com algumas restrições, como, por exemplo, capacidade. Assim como nos bares, a capacidade foi reduzida pela metade, só 50% de alunos, isso aí contando também, a gente vai passar uma matéria agora explicando corretamente como é que é, mas 50% só da totalidade ali dentro da sala de ginástica, né? Seja para dança, seja para malhação, para musculação, enfim. Então vamos entender um pouco mais aqui na matéria da Bárbara Lessa, vamos lá. Fechadas desde 17 de março, as academias de ginástica se preparam para reabrir no próximo dia 20 de julho. Foram quase 4 meses de atividades suspensas por causa da pandemia. E o retorno acontece com restrições, como a capacidade de público, que está limitada a 50%. Cada estabelecimento fica livre para definir como vai ser feito esse controle. Nesta academia, no bairro de Boa Viagem, no Recife, quem vier treinar vai ter que agendar antes. O aluno vai acessar o nosso portal. O portal ele tem a versão para o computador, pode ser como navegador da internet, o aplicativo e também pode ser feito pelo celular. Vai funcionar como um check-in de avião. Ele vai reservar o horário dele e quando chegar aqui na unidade, ele vai informar a recepcionista que já está agendado e vai gerar um QR Code mostrando eles esse QR Code para a câmera. Aí vai permitir a entrada. A gente não vai trabalhar com a digital, até para não permitir que o aluno fique colocando o dedo e seja um possível espaço para contaminação. Eles também instalaram tapete sanitizante na entrada e o dispenser com álcool em gel para higienização das mãos, que é obrigatória. Também vai ser exigida a aferição da temperatura corporal. Entre cada equipamento é preciso obedecer a distância mínima de 1,5 m. Aqui, fitas foram utilizadas para separar os aparelhos. Como a gente tem muitas máquinas, essas máquinas têm uma proximidade, o que a gente fez? A gente intercalou o uso. Bloqueou algumas máquinas para que o aluno treine uma máquina sim e uma máquina não. Geralmente a gente tem mais de uma máquina para um determinado grupamento muscular. Então, se a gente tinha 2, vai ser utilizada apenas uma. Se tinha 3, vai ser intercalada. E isso está em todo o espaço da academia. As máquinas que não foram utilizadas, não serão utilizadas, elas serão bloqueadas com fitas, permitindo assim uma visualização mais fácil e que o aluno não venha a utilizar. Cada vez que forem utilizadas, as máquinas têm que ser higienizadas com álcool a 70% e papel toalha, que precisa ser imediatamente descartado após o uso. Todas as instalações também precisam ser desinfectadas pelo menos 2 vezes por dia. O presidente do Conselho Regional de Educação Física explica que também há restrições para atividades coletivas, como a dança. O protocolo oficial ainda não foi divulgado pelo governo do estado de Pernambuco, mas pelas reuniões que a gente já teve com o representante do governo do estado, a tendência é que fique a utilização de um aluno para cada 10 metros quadrados, respeitando o limite de 10 alunos. Então, se a academia tem 40 metros para a área de dança, ela vai poder ter 4 alunos. Se tiver 100 metros, 10 alunos. Se tiver 200 metros, os 10 alunos, por conta do limite dos 10 alunos. O uso da máscara continua obrigatório, mesmo para quem vai fazer exercícios que trabalham o cardio, como a corrida na esteira. Outra regra importante diz respeito ao horário das academias, que ficarão fechadas das 8 da noite até às 6 da manhã. O Conselho, junto com o PROCON e outros órgãos fiscalizadores, vão ficar de olho no cumprimento de todas as normas. Mas a população também pode denunciar qualquer irregularidade. Qualquer pessoa da sociedade pode denunciar através do nosso WhatsApp 81 DDD 9 8877-6678. A pessoa pode denunciar, mande o máximo de informações possíveis, que a gente vai lá e vai verificar se a academia tem profissional de educação física, se ela está registrada no CREF, se ela está cumprindo as normas sanitárias. Olha, quem é que está soltando o VT hoje aqui? Quem é que está soltando? É o Eri, né? É Eri, né, Marcílio? Erivelto. Eri, faz favor para mim, enquanto eu vou falando alguma coisa aqui, volta por favor nesse VT, porque eu queria repetir o número para denúncia, que é muito importante, porque assim, quem malha, quem vai para academia, quem treina, estava doidinho para que isso voltasse logo. Mas claro, como a atividade esportiva vem sendo liberada aos poucos, com as medidas de segurança de saúde, a academia é a mesma coisa. Então, a gente sabe que tem as academias, como essa que a gente acabou de ver na reportagem da Bárbara, que tem esse tipo de atividade que vai ser monitorada, que vai ser fiscalizada, mas é bom também a gente saber como é que vai ser em relação a todas as outras academias.
as academias de grande porte, as de pequeno porte, como é que vai funcionar, inclusive, a fiscalização. Tem aí, Eri, conseguiu voltar já no ponto para a gente repetir o telefone? Vai colocar. Vai colocar, né? Pronto, porque foi logo no finalzinho agora do VT, que ele falou o número, para quem quiser passar alguma denúncia, pode ser pelo WhatsApp, pode ser ligando, você vai estar, porque na verdade, quando você quer malhar, quando você quer fazer algum treinamento, você vai para a academia, todo mundo com muita saudade, né, de poder malhar. Mas o que acontece? De repente tem alguém que não esteja cumprindo o que deve ser cumprido. Por exemplo, sem máscara. Alguma atividade que esteja acontecendo várias vezes. Olha o telefone aí na tela. Para você denunciar, você vai voltar à academia dia 20, certo? Você está malhando na sua academia, de repente tem alguma coisa errada acontecendo, você pode denunciar. 98877-6678, não é isso? Está aí, 98877-6678. Você falou o quê, meu diretor Fábio? Pode repetir aqui. Ah, sim, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tem algumas dúvidas para tirar, inclusive algumas minhas também, a gente vai conversar agora com a Maíra Fischer, que é secretária executiva de Políticas de Desenvolvimento Econômico via Skype. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Olha, me tira uma dúvida, secretária, em relação, a gente viu essa reportagem agora, não sei se a senhora assistiu aí, acompanhou a reportagem da Bárbara Lessa, conseguiu acompanhar? Assisti, inclusive, a academia em que eu malho. Olha aí, coincidência. Tá vendo? Pronto, mas me diga uma coisa, essa academia que a senhora malha, inclusive, é uma academia de grande porte, que vai conseguir cumprir o que é necessário para que as pessoas voltem a malhar. Mas e as pequenas academias? As academias de bairros, por exemplo, que são menores. Como é que vai acontecer, por exemplo, a fiscalização para saber se o dono daquela academia está cumprindo com as regras? Esse protocolo, ele foi todo construído com a participação dos setores, tá? Então, participou o CREF, participou, né, os representantes das academias. Isso é importante a gente destacar, porque o tempo todo foi colocado e foi pensado que essas medidas, elas têm que ser cumpríveis por todas as academias, tá? Elas têm que ter todas as academias, elas têm que ser capazes de cumprir isso. Então, as medidas, elas foram todas dimensionadas para que elas possam ser aplicadas por todos. Então, algumas academias, por exemplo, né, como essa que foi mostrada na matéria, tem uma estrutura maior e vão ter condições, inclusive, de fazer coisas que estão além dos protocolos. Então, a medição de temperatura, por exemplo, não vai ser uma obrigação no protocolo, mas é uma coisa que essas academias maiores, elas vão poder fazer e vão funcionar de uma maneira mais segura. Então, todas as normas foram pensadas para serem facilmente cumpridas por todos. Então, a questão do distanciamento entre as pessoas, né? A gente isolar algumas máquinas, como foi mostrado aí nas imagens, tá? O tapete sanitizante na entrada. Então, diversas dessas normas e regras, elas já foram pensadas para que a gente possa ter o cumprimento por todo o setor, independente do porte. Secretário, eu queria mudar agora um pouquinho, sair da academia e ir para os barzinhos, restaurantes, porque a gente sabe que também vai ter a determinação, nesse protocolo que deve sair hoje à tarde também, vai estar tudo explicadinho. Mas a gente sabe que os restaurantes, por exemplo, que ele tem a capacidade, 50% das pessoas que podem estar ali dentro, tem que ter o distanciamento. Mas em relação a, por exemplo, o pessoal que trabalha em praia, né, os barraqueiros de praia, o pessoal que está ali nas pracinhas dos bairros, vendendo o churrasquinho, está vendendo a batata frita, a coxinha, como é que vai ser o refrigerante, o caldinho, isso aí também vai ser aplicado a eles? Como é que vai funcionar? Há ainda uma restrição específica no que se refere a comércio de praia, tá? Então, comércio de praia vai ser avaliado à parte. A gente vem conversando já com alguns representantes do segmento, por exemplo, os barraqueiros de coco. A gente fez uma conversa recente com eles, a gente está fazendo uma avaliação. Agora, é importante nessa questão de comércio mais informal e um comércio de praia, a gente envolver as prefeituras dessa conversa. Então, a gente vai entender o melhor momento, tá? E a partir daí as prefeituras vão normatizar este funcionamento. Agora, quando eles voltarem, tá? Eles também vão precisar cumprir uma série de protocolos e regras para que eles possam funcionar da maneira mais segura possível. Agora, as barracas de praia, nesse momento, elas ainda não estão autorizadas a funcionar. E não tem previsão também ainda não, porque ainda vai ter que ser uma conversa com as prefeituras também, é isso? A gente está fazendo já essa discussão para entender quando os números vão permitir a gente fazer algum tipo de flexibilização.
Tá? Quando a gente fala de barraca de praia, a gente está falando aí de uma etapa de convívio social mais amplo. E a gente precisa que os números eles ajudem um pouco para a gente poder avançar. Mas isso se aplica aos quiosques, ali na Avenida Boa Viagem, por exemplo, cheio de quiosque. Também se aplica aos quiosques ou não? Os quiosques eles estão tendo uma discussão à parte. Tá? Então, a gente está fazendo essa discussão em conjunto com as prefeituras para poder fazer essa liberação dos quiosques. Os quiosques também vão ter um protocolo específico que vai ser publicado pelas prefeituras. Então, eles vão ter uma série de normas e regras que vão precisar ser obedecidas, mas isso a gente está desenhando ainda, estamos fechando. Fizemos uma reunião com eles essa semana, com os representantes da Orla, tá? Dos barraqueiros de coco, e a partir daí a gente vai discutir o protocolo com eles e entender o momento que a gente vai poder fazer algum tipo de flexibilização. Entendi. Secretária, também uma outra coisa que a Abrazel, inclusive, reclamou muito e que os donos de restaurantes também queriam entender por que aquele horário específico que os bares e restaurantes só podem funcionar de 6 da manhã até as 8 da noite. Muitos queriam que esse horário esticasse de 8 até as 10, que fosse de 6 da manhã até as 10. Por que esse horário foi estabelecido de 6 da manhã até as 8 da noite e não perdurou aí até as 10? A gente fez algumas conversas com eles na elaboração dos protocolos, então conversamos com os representantes do segmento, conversamos com a Abrazel, né? A Abrazel, ela colocou esse pleito para que funcionasse até 10 horas, mas infelizmente a gente não pode ainda retornar nesse horário. Tá? O importante é que a gente retorne da maneira mais segura possível. Então, a gente ainda não está numa etapa de convívio social mais amplo. Então, a gente não está no momento ainda de ter aglomerações. Então, a gente precisa seguir um protocolo nesse momento para poder a gente avançar mais na frente, né, e ver a possibilidade de novos horários. Mas é importante a gente deixar claro para a população que em outros estados, em outras regiões que anunciaram a abertura desse tipo de empreendimento, muitos deles só abriram para almoço. E a gente viu que, fazendo isso dessa maneira, restringindo ainda mais esse horário, seria inviável para eles abrir. Então, a gente precisa, primeiro, abrir gradativamente. Então, vamos abrir para que a pessoa possa fazer sua alimentação na parte da manhã, quem toma café da manhã fora de casa, na parte do almoço. E no começo da noite, quando a pessoa sai do seu trabalho, vai lá, vai poder se alimentar antes de ir para casa. Mas a gente ainda precisa que os números melhorem mais para a gente poder retomar um convívio social mais amplo, a gente poder ter confraternizações, esse tipo de coisa. Então, a gente precisou restringir um pouco esse horário nesse primeiro momento. A ideia é que a gente vá flexibilizando mais na frente, mas a gente ter o entendimento de que a gente precisa voltar de uma maneira gradual ainda. Entendi. E em relação à fiscalização, porque a gente viu que há pouco tempo abriu no Rio de Janeiro, foi aquela correria, né? Gente em cima de gente, aglomeração, um negócio horrível que a gente viu que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Para que isso não aconteça aqui em Recife, no nosso estado, em Pernambuco, né? Como é que vai ser feita a fiscalização? Porque a gente sabe que as pessoas têm que estar sentadas, só que tem alguns bares e restaurantes que o pessoal fica em pé. Né? E isso também pode acontecer, a aglomeração, se não tiver aquela fiscalização correta. Como é que vai funcionar a fiscalização, já que são vários bares, são vários restaurantes em Pernambuco? Bom, por isso a gente teve a preocupação de fazer um protocolo, conversando com o setor, para que esse protocolo ele permita esse estabelecimento funcionar da maneira mais segura possível. A gente não deseja ver cenas daquele tipo, como de aglomerações, tá? E por conta disso, o protocolo ele prevê um distanciamento entre pessoas e prevê que só vão poder ser servidos nos restaurantes as pessoas que estiverem sentadas. Então, que estiverem sentadas na mesa, vai poder estar sentado no balcão, mas vai ter que estar sentado para poder fazer sua alimentação, consumir sua bebida. Então, esse foi um primeiro passo. Então, a gente elaborou regras muito específicas para esse segmento e, a partir daí, a gente vai ter um conjunto de atores responsáveis por essa fiscalização. Então, as vigilâncias municipais vão participar, a Pevisa, que é a vigilância estadual, vai estar responsável por essa fiscalização, a gente vai ter o PROCON, os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, também atentos a isso. Em caso de uma aglomeração em algum local, algum estabelecimento, a gente pode ter, inclusive, uma fiscalização de polícia. Então, um conjunto de atores vão fazer isso, mas é importante a gente deixar claro que a gente precisa ainda, nesse momento, né, fazer o uso desses estabelecimentos, fazer suas refeições, tendo consciência, não está ainda em momento de confraternização, de convivência social mais ampla. Os números ainda estão altos e a gente precisa baixar mais esses números. Muito bem. Então, secretária Mária Fischer, obrigado, viu,
pela participação da senhora aqui com a gente no programa. Eu sei que hoje a senhora deve estar com um dia apertadíssimo, né? Tanta gente querendo falar com a senhora hoje. Obrigado pela disponibilidade de conversar a gente aqui no Ronda Geral, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para vocês e um bom fim de semana. Boa tarde para a senhora também. Então, agradecer mais uma vez aqui a Mayra Fischer, que é secretária executiva de Políticas de Desenvolvimento Econômico.